Ah, a Carol tá enquadrada? Não. Ah, mas porque a gente podia falar que ela é nossa convidada especial hoje. Você não cabe, filho. Só se aparecer no meio aí. Você quer sentar aqui, ó? Eu só fazia assim. Tchau, dê seu joinha, Fale pros seus amigos. inscreva-se no canal, né? Ó, vai adiante. O papelzinho tá aparecendo do pão? Não. Ah, então tá. Puxa vida. Puxa vida. Puxa vida. E aí, Lígia? Então vamos lá. Preparados? Ó, tô esperando o diretor autorizar aí o negócio. Podemos ver. Podemos? Peraí, deixa eu ver agora. Tu direito. Cabeça de ninguém tá cortando. Todo mundo no meio. Foco. Foco tá bom. Luz tá bom. Pode ir. Olá, eu sou Lígia Facione E eu sou Cláudio Vilar. e nós estamos no Berlin Tech Talks. E hoje nós temos um assunto muito Black Mirror. Acho que um pouco. Cláudio. A gente já falou muito mais de coisas Black Mirror e Não, mas acho que a gente tá numa boa tendência. A gente já falou sobre Black Mirror? não sei. Poderia, né? Poderia Pode fazer ser. assim um apanhado da temporada? Um apanhado da temporada. Porque são vários diferentes, né? Mas enfim. Eu posso dizer as coisas do Black Mirror que a gente já tem na empresa fazendo. Isso poderia ser uma coisa legal. Black Mirror da vida real. Não, Mirror mas da aí vida a gente tinha que ter patrocínio da Netflix. A gente não vai ficar fazendo propaganda à Você toa, já né? fez um agora. Pois é, mas fazer uma análise das temporadas. Mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito, muito, muito interessante. Os primeiros robôs vivos já estão começando a ser desenvolvidos, Cláudio. E aqui a gente, antes de começar, estava tendo uma discussão, porque a gente já gravou um episódio, e agora vai ter que botar na ordem certa, onde tinham pesquisas, onde eles iam usar a biointernet das coisas, que eles iam usar Bactérias E. coli para fazer o papel de coisas da internet das coisas. E agora a gente está falando sobre robôs vivos e no começo até a gente achou que fosse parecido a mesma coisa, né? Exatamente. Isso só mostra que a gente não tem nenhum conhecimento de biologia. Sabe nada. E a gente vai passar muita vergonha, mas esse projeto de robôs vivos é diferente. O que eles fizeram? Eles pegaram um sapo africano, deve ser um sapão, pegaram células desse sapo, células da pele do sapo e células do músculo cardíaco do sapo. E aí eles pegaram essas células para construir um novo ser vivo, que é um ser vivo, um monstrinho. Uma célula. Não é uma célula, são muitas células. Muitas é um células, ser composto de várias células. Então é um ser mesmo. E aí ele é um corpinho. É um corpinho de menos de 1 milímetro, mas é um corpinho. Parece o fantasminha do... Isso, com perninhas, com umas coisinhas. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram um supercomputador e fizeram um algoritmo para pegar o comportamento das células da pele, que são um pouco mais passivas, e o comportamento das células do músculo cardíaco, que são mais nervosinhas. E aí eles pegaram esse algoritmo e ficaram cutucando as células para ver como é que elas se comportavam. Para otimizar, né? Tipo, como fazer com que uma célula se mova mais rápido, ou que tenha uma boa ligação Ou que e tudo mais. pegue um objeto e agarre esse objeto. Aí eles desenharam um corpinho, por exemplo, com um buraco no meio para poder carregar uma coisa dentro dele. Fizeram umas coisas assim estranhíssimas. Aí fizeram várias simulações, mas tudo simulação, nada real por enquanto. Aí depois que eles fizeram várias simulações para ver como que esse corpinho ia se comportar num ambiente de um corpo vivo e como é que se ele ia fazer as ações que foram programadas para ele fazer, aí eles iam colocar em prática com as células mesmo, de verdade, do sapo. E aí iam pegar e fazer as combinações que já tinham sido previstas. E aí eles conseguiram fazer esses testes. O que é surreal, né? Surreal. É muito demais. Depois que a gente descobriu a manipulação do DNA e tal, e usar esses algoritmos para fazer realmente manipulação de célula, com um objetivo específico, um trabalho específico. É criar um ser vivo que não é vivo, né? Porque ele não tem cérebro, ele não tem sistema nervoso, ele só tem células que reagem. Qual o conceito de vivo, né? O conceito de vivo eu acho que... É uma boa pergunta, qual o conceito de vivo? Tem que ter ciência para ser vivo? Eu acho que tem que
Tem que processar E a célula faz oxigênio isso, então? ela faz. Ela cumpre O papel de vivo. o papel de vivo. Ela cumpre os requisitos, que eu não sei tecnicamente quais são, mas eu imagino que tem que processar oxigênio para se manter vivo ou alguma coisa se assim. você Né? pegar uma bactéria anaeróbia, ela não vai processar oxigênio. E ela é viva, né? Ela é uma bactéria. Ai, gente, eu sou tão ignorante em biologia. Vamos mudar de assunto para não passar muita vergonha. O que importa é que eles estão pegando, né? Não importa que eles pegaram um sapo. E o sapo, inclusive, ele é a raça lá do sapo, é um sapo Xenopus, que é os embriões de sapos africanos. E aí esse robô está sendo chamado de Xenobots. Xenobots, gostei. Tipo, o eu Tubo achei trabalhando que ficou... nesse projeto para dar o nome. Achei que ficou style, Xenobots. E aí eles conseguiram fazer a Universidade de Vermont, nos Estados Unidos. Eu fui olhar no mapa, porque para mim a parte mais interessante que células é olhar o mapa, onde é que estão as coisas. É a Universidade de Vermont e tem uma outra universidade de Tufts. As duas ficam bem no norte dos Estados Unidos, quase na fronteira com o Canadá. Parece um lugar bem legal. E essas duas universidades, porque uma trabalha com a parte dos algoritmos e a outra é uma faculdade que trata de veterinária. Veterinária e ciências médicas. E ciências médicas, né? Então eles estão combinando a parte biológica com a parte computacional nessas duas universidades. E daí quais são as vantagens de você ter um robozinho ou seriam as aplicações? As aplicações seriam basicamente coisas, por exemplo, eles podem distribuir remédios dentro de um corpo, ou eles podem, por exemplo, tinha aqui algumas aplicações, uma área de contaminação radioativa. Essa célula, essas coisinhas, esses robozinhos vivos podem ir lá e se eles forem contaminados radioativamente, se eles morrerem, não tem prejuízo nenhum. Eu não sei como eles vão passar as informações, mas talvez eles sejam só para jogar alguma substância, para diminuir ver a radiação. Talvez. Ou para, por exemplo, remover placas de gordura dentro das artérias do corpo humano. Então eles vão, ele vai ser numa forma de caminhãozinho, aí ele retira a gordura e traz para fora de alguma maneira a gordura. Eu não sei como funciona, o quanto de tecnologia ou de coisas bem desenhadas você pode fazer. Mas eu imagino que sejam tarefas simples, né? E cada robozinho só serve para uma tarefa, porque você não tem como programar. Você tem que programar quando ele nasce, quando você constrói a estrutura. Então, até o problema deles. É uma estrutura dedicada, né? Eles criam essas células vivas com um propósito muito e muito simples e muito objetivo e muito ela vai fazer aquilo como instinto, né? Exato. Automaticamente ela vai cumprir aquele papel e é por isso que eles têm que desenhar como é que esse robozinho vai ser. Mas ele não tem telemetria, ou seja, você não sabe o que está acontecendo, você não tem nenhum tipo de feedback do trabalho que ele está fazendo. Ele é simplesmente uma coisinha burra para ir lá e fazer uma tarefa e morrer. Porque ele dura 7 dias só de vida. Mas a vantagem é que se você partir ele no meio e cortar, ele consegue se regenerar. Diferente de um robô de outro material, por exemplo. Um robô de metal, se você quebra ele quebrou e morreu. Não tem mais jeito. Mas um robô vivo, ele tem como se regenerar, as células. E também ele não é poluente, né? Eu não sei. Ele é orgânico. A gente sempre discute também o que é ético, né? Como você tem que controlar uma coisa viva. Uma coisa viva é pesado. Sem ter esses controles externos da gente, né? Para o robô agora, ou tira da energia, não tem joga como água desligar. nele. Não tem como desligar. Depois que começou, você não tem mais controle. Talvez tenha uns outros robôs que daí sejam desenvolvidos para ir lá e atacar aqueles, para eles pararem de fazer a tarefa. Acho que também outras vezes que a gente vem discutindo sobre trazer inteligência artificial, né, todos esses modelos, é essa interdisciplinaridade, né, das áreas médicas, das biológicas e da computação, elas trabalhando juntas para resolver um problema. E juntando tudo, a filosofia, né? E o direito, que nunca consegue acompanhar, porque isso vai muito mais rápido. O Magrani já falou até com a gente, nosso convidado. O direito está muito atrasado em relação a isso. E isso é muito grave, porque a gente tem que ter legislação, porque tem que ter limites. A gente não pode sair trabalhando assim sem limites. E por isso que
filosofia é importante, né? Para que as pessoas questionem esses limites e pensem para que a gente está fazendo isso. É só porque dá para fazer? Verdade. Só porque é legal fazer, mas que consequências isso tem? Que desdobramentos isso aí pode atingir, né? E isso pode mudar o futuro da humanidade, né? Mas a grande vantagem é que estamos avançando a ciência nessa área. A vantagem é que as pessoas estão procurando descobrir as coisas, entender como é que essas coisas funcionam, que isso é uma coisa importante. E tem uma frase de um dos pesquisadores do Levin que eu achei muito interessante. Ele diz: se a humanidade sobreviver no futuro, ou seja, ele nem tem certeza, eu também não tenho. Precisamos entender melhor como propriedades complexas emergem de regras simples. Porque é bem isso, esse robô é simples, ele só obedece regras simples, ele só faz aquilo para o qual ele foi construído. Mas só que vários desses robôs juntos, eles se tornam um organismo complexo. Uhum. E como é que a gente controla, como é que funcionam esses organismos complexos e como é que a gente controla isso? Mas só entender como uma célula funciona e você ter o poder de controlá-la... É uma propriedade muito básica da vida que antigamente a gente não tinha nem... basicamente construir um corpo vivo como se fosse um Lego. É louco isso, né? É entender muito como o ser humano funciona. É muito não louco. Não o ser humano, mas a vida inteira. A vida, né? A vida como conceito de vida. Então, gente, a gente agora tem um paper que foi publicado com os experimentos, está bem no início ainda, mas já começou. Então já é uma coisa para a gente pensar. Enquanto dá tempo, os legisladores deviam se ocupar com esse assunto bastante, né? Porque não tem muito tempo assim, porque as coisas andam muito rápido. E a gente tem que pensar a respeito. Quais vão ser as consequências? A gente, claro, as aplicações é a parte mais fácil de pensar, né? Mas as consequências é a parte mais complexa, eu imagino, né? Então, gente, o que vocês acham de a gente construir robôs biológicos para atividades específicas? Vocês acham que isso é bom, que isso é ruim, que isso é perigoso? Perigoso né? Não sei. Acho que é sim. É fogo, né, gente? Fogo queima e salva vidas. Pode ser pro bem e pro mal, né? Enfim. Deem a opinião de vocês, a gente... Isso. E a gente, quando tiver mais desdobramentos a respeito dessa pesquisa, a gente vai contar comunicar sobre os Xenobots, que foi a primeira versão desses robôs derivados de células de um sapo africano, que se chama Xenopod. É Xenopod? Eu acho que é. Que por isso que eles foram chamados Xenobots. E aí agora a gente vai ver que desdobramento isso vai ter e como é que o negócio vai evoluir. A gente vai colocar no link o artigo original, onde eles apresentaram os resultados da pesquisa. Tem um vídeo até, né, Cláudio? Sim, tem uma aplicação dele. Uma aplicação e uma explicação da universidade explicando como é que funciona o negócio, que é bem bacaninha. E aí a gente vai acompanhando isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado curiosos e preocupados. Tu não tem nenhuma pergunta, Otubo? O Otubo tá pensando. O Otubo tá chocado. Eu tô pensando porque essa palavra não é estranha, né? Que tem a mesma... Eu acho que tem a mesma raiz de xenofobia, né? Mas é com X ou é com Z? É com X, que nem xenofobia mesmo. Porque xeno é um radical grego, né? Xenopus, o nome do sapo. Xenopus. Eu acho que não é à toa que ele deve ter esse nome. Não sei se ele tem algumas propriedades de gente, de pessoas. Mas Xenobots é uma coisa bem... Nossa, eu não tinha pensado nisso. Os robôs que tem misturados com pessoas. A gente vai pesquisar um pouquinho mais sobre a raiz radical, a raiz do nome. Porque o sapo ganhou esse nome também por algum motivo, né? Exatamente. Vai ver que ele não gosta dos outros sapos, que ele é um sapo antipático, não se dá com ninguém. Ou será que ele é um não sapo gosta que de usa estranho. cartola e dança? Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Com a bengala. Não sabemos, vamos pesquisar. Se vocês souberem alguma coisa, se tiver algum linguista assistindo aí, por favor, esclareça e nos dê a luz. A gente vai fazer uma pesquisa rápida, mas nunca vai ser o que um profissional vai saber, né? Então,
deem seus likes, comentem. Isso, A assinem gente o precisa canal. ouvir um pouco de vocês também. Assinem o canal Ó, isso aí é uma boa para uma aula de Espalhem. biologia, né? para eles complementarem a gente. É, Aula para de discutir biologia, numa aula de sala de português. aula. Português também é legal, Tudo, é. ciência é tudo. Sabe, serve para um monte de coisas. A gente não sabe todas as aplicações dos Xenobots, mas as aplicações do Berlin Tech Talks a gente conhece muitas. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima semana. E até semana que vem. Tchau. Tchau.